Esta é uma terra selvagem e majestosa, onde cada raio de sol do amanhecer é também o sinal de abertura para batalhas implacáveis pela sobrevivência. Sob o vasto céu azul, entre as infinitas planícies douradas, os segredos da vida estão ocultos. Aqui, os gigantes herbívoros resilientes enfrentam os desafios mais brutais da natureza. Bem-vindo à savana africana, a jornada de sobrevivência dos grandes herbívoros. Savana africana não é apenas o lar de gigantes herbívoros, mas também o palco de histórias de sobrevivência extraordinárias. Aqui, você encontrará espécies como o elefante africano, uma criatura que pode pesar até 6 toneladas, a girafa com mais de 5,5 metros de altura e as imensas manadas de búfalos, que às vezes chegam a milhares de indivíduos. Mas o tamanho impressionante não é tudo. Eles também possuem estratégias de sobrevivência incrivelmente inteligentes. O elefante africano, com sua memória impressionante, consegue lembrar cada fonte de água espalhada pela vasta terra árida da savana, enquanto as zebras, vivendo em bandos, aumentam suas chances de sobrevivência diante dos ataques de predadores perigosos como leões e guepardos. No entanto, sua vida não é nada fácil. A savana passa por estações secas que podem durar até 6 meses, tornando a água e o alimento extremamente escassos. Além disso, cada passo que dão está sempre na mira de predadores formidáveis, criaturas que evoluíram para se tornarem mestres na arte da emboscada e do ataque. E agora, vamos explorar mais profundamente a vida e as estratégias de sobrevivência incríveis desses gigantes em sua jornada, através dos desafios intermináveis da natureza. Vamos começar a jornada com o maior gigante da savana, o elefante africano. Com um peso que pode chegar a 6 toneladas, eles não são apenas os maiores animais terrestres do planeta, mas também símbolos de inteligência e força. Na África, os elefantes começaram a se adaptar ao ambiente árido e expandiram seu habitat para as áreas de pastagem e savana. Cerca de 5 milhões de anos atrás, os elefantes africanos modernos se separaram de ancestrais comuns e desenvolveram características únicas para se adequar ao novo ambiente. Os machos podem pesar entre 5.000 e 6.000 quilos, o que equivale ao peso de 3 carros pequenos. Sua altura pode chegar de 3 a 4 metros, medindo do chão até os ombros, tornando-os gigantes imponentes nas vastas savanas. Esse tamanho colossal proporciona uma grande vantagem para os elefantes africanos. Basta avistar essa imensa silhueta para que qualquer predador ousado hesite em atacar. Uma das características mais reconhecíveis do elefante africano são suas enormes orelhas,
com um formato único que lembra o mapa da África. Essas orelhas não apenas desempenham um papel crucial na regulação da temperatura corporal, mas também são um meio poderoso de comunicação e, às vezes, se tornam uma arma temível contra os inimigos. Na savana implacável, onde as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius, as grandes orelhas dos elefantes são um sistema de resfriamento natural extremamente eficiente. Cada orelha é coberta por milhares de vasos sanguíneos pequenos, pelos quais o sangue circula para dissipar o calor. Quando o elefante balança as orelhas, o ar fresco passa por esses vasos, reduzindo a temperatura corporal, ajudando-os a manter a saúde e a resistência no calor escaldante da savana. Em particular, as orelhas dos elefantes machos podem chegar a 2 metros de comprimento, criando um espetáculo impressionante quando abanam as orelhas, um movimento poderoso que ajuda a regular rapidamente a temperatura do corpo. As orelhas dos elefantes não servem apenas para funções fisiológicas. Elas também são um meio importante de comunicação com outros membros da espécie. Quando sentem perigo, os elefantes batem vigorosamente as orelhas para enviar um sinal de alerta a toda a manada. Ao balançar as orelhas, eles também podem demonstrar dominância ou intimidar os inimigos. Em situações de conflito ou ao enfrentar uma ameaça, os elefantes podem inflar as orelhas, fazendo com que pareçam ainda maiores, criando uma impressão esmagadora sobre os predadores. Além disso, as orelhas também ajudam os elefantes a perceber sons e vibrações à distância. Nas vastas planícies da savana, os sons do vento e dos movimentos de outros animais são constantes. As orelhas sensíveis dos elefantes permitem que eles detectem sons sutis, permitindo que reajam rapidamente a ameaças potenciais ou localizem fontes de água a quilômetros de distância. As enormes orelhas dos elefantes africanos não são apenas um excelente sistema de regulação de temperatura, mas também um poderoso instrumento de comunicação em meio ao calor implacável da savana. No entanto, quando se trata de versatilidade e precisão, é impossível não mencionar sua incrível tromba. A tromba do elefante africano é uma obra-prima da natureza, ao mesmo tempo poderosa e delicada, desempenhando um papel essencial na sobrevivência desses gigantes. Com uma estrutura complexa que contém mais de 40.000 músculos individuais, ela é uma das partes mais flexíveis e multifuncionais de qualquer animal no planeta. Com seu tamanho colossal, a tromba do elefante tem a capacidade de levantar objetos de até 350 quilos, sendo forte o suficiente para derrubar grandes galhos ou mover obstáculos. Isso é crucial no ambiente selvagem da savana, onde os elefantes precisam encontrar maneiras de acessar alimentos e água em locais difíceis. Por exemplo, ao se deparar com um lago raso, eles usam a tromba para cavar profundamente no solo, em busca de poças subterrâneas preciosas para saciar a sede. Mas a tromba do elefante não é apenas incrivelmente forte. Ela também é extremamente sensível. Equipada com músculos e nervos sofisticados, a tromba pode realizar movimentos extremamente precisos, como apanhar a menor das folhas no alto ou pegar pequenos objetos no chão. Essa habilidade permite que os elefantes se adaptem facilmente a diferentes situações, desde comer folhas até beber água. Além de suas funções de sobrevivência, a tromba também é um meio de comunicação e expressão de emoções. Os filhotes de elefante costumam usar suas trombas para segurar o rabo da mãe enquanto se movem com a manada, como uma forma de manter a segurança e a conexão. Os elefantes adultos também tocam suas trombas uns nos outros para se cumprimentar, expressar carinho ou mostrar afeto aos membros do grupo,
de maneira muito semelhante à forma como os humanos demonstram proximidade entre si. Além da tromba flexível, a força latente dos elefantes também reside em suas enormes presas. As presas dos elefantes são um traço distintivo inconfundível, simbolizando força e adaptação no ambiente selvagem e implacável da savana. As presas não são apenas armas de defesa, mas também ferramentas multifuncionais que ajudam os elefantes a sobreviver em um ambiente repleto de desafios. Tanto os elefantes machos quanto as fêmeas têm presas, mas as dos machos geralmente são muito maiores e mais fortes. Em média, as presas dos elefantes podem atingir até 3 metros de comprimento e pesar mais de 45 quilos cada uma, tornando-se uma parte imponente de seus corpos. Um fato pouco conhecido é que as presas dos elefantes são, na verdade, dentes incisivos alongados que continuam a crescer ao longo de toda a vida do animal. Uma das funções mais importantes das presas é ajudar os elefantes a encontrar fontes de água durante as rigorosas estações secas. Quando o solo se torna duro e árido, os elefantes usam suas presas para cavar profundamente na terra, em busca de lençóis freáticos escondidos sob a superfície. Essa habilidade não só ajuda a manada a sobreviver, mas também fornece água para muitas outras espécies que compartilham o ecossistema da savana. Além disso, as presas dos elefantes são usadas para remover galhos e arbustos quando precisam acessar fontes de alimento em áreas densamente vegetadas. Os elefantes podem usar suas presas para quebrar grandes galhos, descascar árvores e remover a casca dura para alcançar o núcleo nutritivo. Isso lhes permite consumir uma grande quantidade de alimento necessário para manter seus corpos imensos. As presas dos elefantes também são ferramentas úteis quando eles precisam atravessar terrenos irregulares ou enfrentar obstáculos naturais. Eles podem usar suas presas para derrubar arbustos densos, abrindo caminho para a manada ou para alcançar alimentos em áreas de difícil acesso. As presas dos elefantes não são apenas ferramentas de sobrevivência, mas também desempenham um papel importante no comportamento social e na comunicação. Os machos frequentemente usam suas presas em lutas por controle e disputas territoriais, demonstrando dominância e força diante dos oponentes. As presas também podem ser usadas para exibir imponência e intimidar os inimigos, fazendo do elefante africano um animal ao mesmo tempo temido e respeitado pelos outros seres da savana. As majestosas presas do elefante africano não são apenas símbolos de força e autoridade, mas também podem ser vistas como uma marca sagrada nas mãos da criação. Assim como Deus concedeu aos humanos inteligência e coragem para superar desafios, as presas dos elefantes são um presente divino, dando a esses gigantes a capacidade de se defender e buscar sustento em um mundo repleto de adversidades. Com sua força colossal, os elefantes africanos têm a capacidade de remodelar uma floresta inteira com seus passos. Cada passo dado por um elefante abre um novo caminho na selva, como um desbravador que cria trilhas para que outros animais sigam. Eles conseguem mover grandes blocos de terra e quebrar árvores com facilidade, como se estivessem brincando. No entanto, algo surpreendente é que, apesar de seu tamanho imenso, os elefantes têm uma pisada incrivelmente suave, causando pouquíssimo ruído ao se moverem. O segredo está na estrutura especial dos pés dos elefantes. Eles são equipados com uma camada grossa de almofadas que funciona como um sistema natural de amortecimento, absorvendo o impacto durante a locomoção. Isso não apenas permite que os elefantes se movam de maneira silenciosa, mas também protege seus ossos e articulações da pressão exercida pelo peso colossal de seus corpos. Cada pé de elefante possui 5 dedos com grandes unhas, uma obra-prima da natureza. Essa estrutura ajuda a distribuir o peso massivo do corpo e permite que eles se movam com facilidade em qualquer tipo de terreno,
desde as planícies áridas até os pântanos úmidos. Graças a isso, os elefantes conseguem realizar o feito impressionante de caminhar suavemente sobre a areia macia, sem afundar, apesar de seu peso que chega a várias toneladas. Você já reparou na pele enrugada dos elefantes? Muitos pensam que essas rugas são um sinal de envelhecimento, assim como ocorre com os humanos. Mas, na verdade, a história por trás da pele dos elefantes é muito mais interessante. A pele do elefante africano tem cerca de 2,5 centímetros de espessura. Embora pareça grossa, não é suficiente para protegê-los do sol escaldante da savana. Por isso, ao longo da evolução, os elefantes desenvolveram muitas rugas na pele. Essas rugas, claro, não têm uma função estética. Elas têm um propósito muito prático: reter água e lama. Com isso, os elefantes criam uma camada de isolamento natural em seus corpos. Pode-se dizer que os elefantes são como engenheiros que fabricam seu próprio protetor solar. Eles usam suas trombas para pegar lama de rios e lagos e espalhá-la por todo o corpo. Essa camada de lama não só ajuda a proteger do sol, mas também serve como um escudo contra os milhares de insetos irritantes da savana. As rugas na pele dos elefantes não são um sinal de envelhecimento, mas sim uma invenção brilhante da natureza que ajuda esses gigantes a sobreviverem em um ambiente tão hostil. Na estação chuvosa, quando a grama cresce viçosa, os elefantes se alimentam principalmente de grama. Pode-se dizer que a grama compõe até 70% da dieta diária deles. Mas, na estação seca, quando a grama se torna escassa e ressequida, os elefantes mudam sua dieta para folhas, cascas e até raízes de árvores. Essas são partes das plantas que muitos outros animais raramente consomem. Um elefante adulto pode consumir de 150 a 300 quilos de vegetação por dia. Essa quantidade varia de acordo com a idade, o tamanho do elefante e a estação do ano. Por isso, eles precisam dedicar de 16 a 18 horas por dia apenas para se alimentar. Enquanto buscam comida, os elefantes frequentemente derrubam folhas, quebram galhos e, às vezes, até derrubam árvores inteiras. À primeira vista, isso pode parecer destrutivo, mas, na verdade, essa atividade não só beneficia os próprios elefantes, como também traz vantagens para todo o ecossistema. Os elefantes podem limpar áreas de floresta excessivamente densas, derrubando algumas árvores com suas presas e trombas. Com suas pisadas suaves, eles não destroem o solo ou a floresta, mas, pelo contrário, criam novas trilhas. Essas trilhas, por sua vez, tornam-se caminhos para muitas outras espécies de animais, facilitando sua movimentação nas florestas densas. Além disso, as clareiras abertas pelos elefantes permitem que a luz do sol penetre pelas copas das árvores, estimulando o crescimento de novas plantas. Além disso, a longa jornada dos elefantes em busca de alimento também contribui para a dispersão de sementes. Os elefantes consomem frutas de várias espécies de árvores, e à medida que se movem, as sementes são espalhadas junto com suas fezes. Isso ajuda a disseminar diferentes espécies de plantas por toda a savana, contribuindo para a manutenção e regeneração da vegetação. Assim, fica claro que os elefantes não são apenas grandes consumidores, mas desempenham um papel vital na manutenção do equilíbrio e da diversidade do ecossistema florestal. Sem os elefantes, será que outras espécies de animais conseguiriam sobreviver nas duras condições da savana? Os elefantes não são apenas os halterofilistas do reino animal, mas também são sábios raros, cuja inteligência poucos podem igualar. É difícil manter a calma ao descobrir o segredo por trás da incrível inteligência dos elefantes africanos. Com um cérebro que pesa até 5 quilos,
os elefantes possuem uma memória extraordinária. Esses gigantes podem lembrar com precisão a localização de fontes de água, mesmo depois de muitos anos sem visitá-las. Imagine o quão valiosa é essa habilidade no ambiente hostil da savana, onde os recursos mudam constantemente com as estações. Mas os elefantes não se lembram apenas de coisas boas. Eles também usam a memória e a experiência para evitar locais perigosos, como rios infestados de crocodilos ou áreas onde leões espreitam. Mais fascinante ainda é como os elefantes mais velhos guiam a manada. Eles são como mapas vivos, conduzindo o grupo por caminhos seguros que lembram há muito tempo. Graças a isso, o risco de serem atacados diminui consideravelmente. Os elefantes vivem em manadas, mas não de maneira simples. Sua estrutura social é complexa e inteligente. Cada manada tem uma rainha, uma elefante mais velha, conhecida como matriarca. A matriarca não é apenas a líder que guia o grupo em busca de alimento ou abrigo, mas também uma professora que transmite conhecimento e experiência aos membros mais jovens da manada. Pode-se dizer que cada manada de elefantes é uma escola ambulante em meio à vasta savana. As elefantes fêmeas dentro de uma manada são profundamente unidas. Essa solidariedade não é apenas uma conexão emocional, mas também um fator crucial para a sobrevivência de todo o grupo. Mas o que talvez mais comova as pessoas é a maneira como os elefantes lidam com a morte. Quando um membro da manada falece, os outros elefantes não o abandonam. Eles ficam ao redor do corpo, tocando-o com suas trombas, e às vezes até tentam ajudar o companheiro a se levantar. É como se estivessem expressando luto e respeito. Em um mundo natural frequentemente visto como cruel, onde o maior devora o menor, esse comportamento cheio de amor e compaixão torna os elefantes realmente especiais. Pode-se dizer que o coração dos elefantes não é grande apenas em tamanho, mas também em sentimentos e bondade. Os elefantes africanos possuem uma inteligência excepcional, que lhes permite reconhecer e avaliar ameaças de maneira sofisticada. Por exemplo, eles conseguem distinguir entre o rugido de um leão macho e de uma leoa, além de identificar o perigo potencial representado por um grupo de hienas. Essa habilidade não apenas protege a manada, mas também demonstra a astúcia e a sensibilidade dos elefantes. Quando se sentem ameaçados, os elefantes rapidamente se movem para áreas mais seguras ou se organizam em uma formação defensiva, criando um círculo de proteção ao redor dos filhotes. Utilizando seu tamanho e força imponentes, eles afastam os predadores de forma eficaz. Essa coesão forte dentro da manada contribui para aumentar as chances de sobrevivência dos filhotes, especialmente nos primeiros meses de vida, quando são mais vulneráveis. Com seu tamanho colossal, os elefantes praticamente não têm predadores naturais. Até mesmo os caçadores mais formidáveis, como leões e hienas, pensam 2 vezes antes de atacar um elefante adulto. Os leões são os predadores terrestres mais perigosos para os elefantes africanos, mas raramente atacam adultos devido ao medo da imensa força desses gigantes. Basta um único golpe ou uma investida de um elefante para causar ferimentos graves ou até a morte do predador. Por isso, os leões geralmente visam filhotes ou elefantes idosos e enfraquecidos, muitas vezes à noite, quando a visão dos elefantes é mais limitada. No entanto, ao se sentirem ameaçados, os elefantes emitem sons incrivelmente altos que podem ser ouvidos a vários quilômetros de distância. Esses gritos servem não apenas para reunir a manada e assustar os predadores, mas também para alertar outros elefantes que estão distantes. E não se engane pensando que o tamanho dos elefantes os torna lentos e vulneráveis. Na verdade, eles podem correr a uma velocidade de até 40 km por hora. Isso não apenas lhes permite escapar do perigo,
mas também contra-atacar com força quando necessário. Os elefantes africanos, embora sejam os maiores animais terrestres do planeta, ainda enfrentam ameaças de predadores astutos como os crocodilos. Esses caçadores pacientes costumam esperar o momento certo, atacando quando os elefantes se aproximam da água para beber. Eles miram nas pernas ou na tromba dos filhotes de elefante, que são as partes mais vulneráveis. Agora, imagine a cena dramática de um enorme crocodilo surgindo de repente da água, tentando atacar um jovem elefante. No entanto, os elefantes não são presas fáceis. Quando um crocodilo ataca, os elefantes adultos reagem rapidamente para proteger sua manada. Eles usam suas poderosas armas naturais de forma habilidosa e eficaz. Com suas enormes presas, os elefantes podem golpear a cabeça do crocodilo, causando atordoamento ou até ferimentos graves no atacante. A tromba do elefante, uma ferramenta incrivelmente versátil, não só serve para beber água e pegar alimentos, mas também é uma arma poderosa. Ela pode ser usada para puxar o filhote para fora da zona de perigo ou para afastar o crocodilo. O confronto entre elefantes e crocodilos é uma prova da brutalidade da natureza, mas também destaca a inteligência e a incrível capacidade de adaptação dos elefantes africanos. Desde lidar com predadores terrestres como leões e hienas, até enfrentar ameaças aquáticas como crocodilos, os elefantes mostram por que são considerados um dos animais mais impressionantes e respeitáveis do planeta. Com toda a sua imensa força, o elefante africano não é apenas um símbolo poderoso da natureza, mas também uma reflexão do milagre presente no desígnio divino de Deus. A existência dos elefantes parece ter sido programada de forma perfeita, para que eles se tornassem criaturas magníficas, em harmonia com tudo ao seu redor. Sua presença forte, mas equilibrada, é uma prova da criatividade e do amor infinito de Deus ao criar o mundo nas vastas savanas da África. Neste vasto mundo selvagem, o elefante africano domina a terra como um símbolo de força e inteligência extraordinárias. Mas, ao elevarmos o olhar para o céu azul sobre as vastas planícies, encontramos uma imagem completamente diferente. Um animal famoso por sua beleza graciosa e elegante, que governa orgulhosamente o espaço aéreo com sua impressionante altura. Essa é a girafa, uma criatura cuja simples visão transmite uma sensação de elegância e flexibilidade notáveis. O contraste único entre a força do elefante e a graciosidade da girafa revela o talento criativo infinito da natureza. As girafas, com seus longos pescoços orgulhosos, pelagem manchada suave e andar elegante, são uma das paisagens mais impressionantes nas vastas savanas. Com uma altura de 4,3 a 6 metros, as girafas não são apenas os mamíferos mais altos do planeta, mas também um símbolo vivo do esplendor da evolução. Sua altura impressionante oferece uma vantagem especial. Elas podem alcançar facilmente fontes de alimento que nenhum outro animal consegue. Isso é extremamente útil ao viver no ambiente severo da savana. As girafas se concentram nas folhas frescas no alto das árvores, enquanto os elefantes africanos preferem a grama, a casca das árvores e os arbustos em alturas mais baixas. Dessa forma, essas duas espécies gigantescas convivem pacificamente, cada uma aproveitando sua parte no banquete da natureza. A visão de uma girafa, estendendo seu longo pescoço entre a vegetação verdejante, delicadamente colhendo folhas das copas das árvores, é realmente um símbolo de elegância e graça. Basta observá-las para sentir que estamos presenciando um dos milagres da criação. O longo, esguio e gracioso pescoço da girafa, que também é incrivelmente robusto, é uma das características mais marcantes desse animal. Esse pescoço,
que pode medir até 2,4 metros, representa cerca de 50% do comprimento total do corpo da girafa. Você consegue adivinhar quantas vértebras compõem esse pescoço? A resposta pode te surpreender. A girafa possui 7 vértebras cervicais, exatamente como os humanos, mas cada vértebra mede até 28 centímetros, permitindo que a girafa alcance facilmente as folhas mais altas sem concorrência. Se você acha que o longo pescoço da girafa serve apenas para alcançar comida, está subestimando essa criatura. A altura impressionante da girafa lhe proporciona outra grande vantagem. Ela pode identificar ameaças de predadores com antecedência. Nas vastas planícies, onde leões e hienas podem se esconder entre os arbustos, as girafas, com seus grandes olhos posicionados nas laterais da cabeça, têm um campo de visão de 360 graus. Isso, combinado com a altura de seu pescoço, lhes dá uma visão panorâmica, permitindo detectar perigos à distância e se preparar para qualquer situação. As girafas estão sempre em estado de alerta, mesmo enquanto comem ou bebem água. No entanto, podem se sentir mais tranquilas, pois há poucos competidores capazes de rivalizar com elas na busca por folhas nas alturas. A razão é simples. Poucos animais têm altura suficiente para alcançar as folhas das árvores tão facilmente como as girafas. Mas não pense que as girafas conseguem se alimentar nas copas altas apenas por causa de seus longos pescoços. Na verdade, é a língua única delas que é a chave para aproveitar esse banquete nas alturas. A língua da girafa, que mede cerca de 45 centímetros e tem uma cor preta ou roxa, é uma característica não apenas impressionante, mas também extremamente útil. Essa coloração escura ajuda a proteger a língua dos intensos raios solares enquanto as girafas se alimentam nas copas das árvores, que podem chegar a até 6 metros de altura. Além de ser longa e flexível, a língua da girafa é revestida por uma camada espessa de muco, o que permite que ela evite e se proteja dos espinhos afiados das acácias, uma de suas principais fontes de alimento. Mas isso não é tudo. A língua flexível da girafa pode se enrolar habilmente para apanhar folhas saborosas sem ser perfurada pelos espinhos. Além disso, o lábio superior da girafa é extremamente ágil e sensível, permitindo que ela agarre e puxe as folhas de maneira eficiente, garantindo uma refeição nutritiva sem grandes dificuldades. Quando falamos sobre girafas, geralmente focamos em seus longos pescoços, esquecendo das pernas igualmente longas e poderosas que sustentam esses animais. Em condições normais, as girafas são bastante lentas e despretensiosas, como verdadeiros apreciadores da boa comida, desfrutando cada refeição. No entanto, quando percebem o perigo, essas criaturas revelam uma agilidade surpreendente. Em vez de confrontar o perigo, as girafas geralmente optam por fugir. Com suas 4 pernas longas e fortes, elas se movem rapidamente por terrenos abertos, como savanas e pradarias. Elas podem atingir uma velocidade de até 60 km por hora em curtas distâncias. Um número impressionante, suficiente para deixar para trás a maioria dos predadores. Além disso, quando precisam manter um ritmo constante por longas distâncias, as girafas conseguem sustentar uma velocidade de cerca de 16 km por hora, correndo de forma resistente e sem aparentar cansaço. Quando encurralada, seja por uma ameaça à sua vida ou para proteger seu filhote, a girafa pode se transformar em uma verdadeira guerreira, usando suas patas traseiras como uma arma de defesa extremamente eficaz. Com até 1,8 metros de comprimento, as patas traseiras da girafa são formadas por músculos poderosos e articulações flexíveis. Quando necessário, ela pode desferir chutes incrivelmente perigosos, capazes de quebrar costelas ou causar danos graves aos órgãos internos de um predador. Um estudo de Simmons e Shippers revelou que um chute de uma girafa pode gerar uma força equivalente ao de um cavalo, sendo suficientemente forte para matar um atacante. No entanto,
Esse é um recurso que a girafa usa como último recurso, quando não há outra opção. Elas são animais herbívoros pacíficos que preferem viver tranquilamente nas vastas savanas. Isso nos mostra que, até mesmo as criaturas mais dóceis podem se tornar poderosas quando se trata de proteger o que lhes é mais importante. Com sua altura impressionante, as girafas enfrentam um desafio único: como fazer com que o sangue chegue ao cérebro sem causar danos? Embora pareça simples, isso exige um sistema circulatório extremamente complexo e sofisticado. O coração da girafa é uma verdadeira maravilha da evolução. Pesando cerca de 11 quilos, ele gera uma pressão sanguínea 2 vezes maior que a de outros mamíferos, o suficiente para bombear sangue até a cabeça, apesar da altura gigantesca do animal. Mas a história não para por aí. Quando a girafa abaixa a cabeça para beber água, um sistema de válvulas nas artérias desempenha um papel crucial, impedindo o refluxo do sangue e protegendo o cérebro contra a pressão excessiva. Essa é realmente uma disposição milagrosa da evolução, uma expressão do cuidado extraordinário que Deus tem por todas as criaturas na Terra. Mas não é só o sistema circulatório que impressiona. As girafas também possuem um mecanismo único para regular a temperatura corporal. Sua pelagem, de cor amarelada com grandes manchas marrons escuras, atua como um escudo contra os efeitos do sol. Embora a pelagem das girafas não seja tão espessa quanto a de outros animais, sua estrutura especial ajuda a refletir parte da luz solar e a reduzir a quantidade de calor absorvido. Isso é especialmente importante quando as girafas precisam ficar horas sob o sol escaldante para alcançar as folhas no topo das árvores. Cada girafa possui um padrão único de manchas na pelagem, semelhante às impressões digitais nos humanos. Essas manchas não só ajudam na camuflagem no ambiente natural, mas também desempenham um papel crucial na regulação da temperatura corporal. Sob cada mancha da pelagem da girafa, existe uma complexa rede de vasos sanguíneos e glândulas sudoríparas. A pele sob essas manchas tem uma densidade de vasos sanguíneos maior do que em outras partes do corpo. Esses vasos atuam como tubos que conduzem o calor para fora do corpo. Quando a temperatura ambiente aumenta, o sangue nesses vasos transfere o calor interno para a pele, ajudando a resfriar o corpo. Além disso, as girafas possuem a capacidade de regular o fluxo sanguíneo para diferentes partes do corpo, dependendo das condições ambientais. Além de sua pelagem, que ajuda a regular a temperatura corporal, as girafas têm uma dieta extremamente inteligente, que as ajuda a raramente sofrerem de sede nas savanas áridas. Elas passam a maior parte do tempo procurando e saboreando as folhas frescas do alto das árvores. As girafas se alimentam principalmente de folhas, especialmente das árvores de acácia, que são uma fonte de alimento rica em proteínas e altamente nutritiva. Em média, uma girafa adulta pode consumir entre 30 e 45 quilos de folhas por dia. O que é ainda mais notável é que, devido ao alto teor de água nas folhas que consomem, as girafas raramente precisam beber água. Na verdade, elas podem passar vários dias sem beber uma gota de água. Isso as ajuda a evitar a necessidade de abaixar a cabeça até poças de água, uma posição vulnerável a ataques de predadores. O estômago da girafa, semelhante ao dos bovinos, possui 4 compartimentos, permitindo uma digestão eficiente com cerca de 30.000 mastigações de ruminação. Essa estrutura permite que as girafas absorvam ao máximo os nutrientes das folhas que consomem. Durante a estação seca, quando as savanas africanas se tornam implacáveis e os recursos alimentares escasseiam, as girafas demonstram uma capacidade de adaptação impressionante.
Elas podem percorrer distâncias de até 20 quilômetros por dia durante a seca e ajustar seus hábitos alimentares para aproveitar o que resta, como folhas velhas, cascas de árvores e até capim seco. Tudo isso para garantir a nutrição necessária em tempos difíceis. Um fato interessante é que as acácias, as árvores favoritas das girafas, desempenham um papel crucial na sobrevivência desses animais ao longo das estações. O sistema radicular profundo das acácias permite que elas acessem valiosas reservas de água subterrânea, mesmo quando o solo está seco e a água é escassa. Graças a isso, essas árvores conseguem manter suas folhas verdes, fornecendo uma fonte constante de nutrientes para as girafas durante os meses secos. Essa interação harmoniosa entre plantas e animais, onde cada um desempenha um papel vital para a sobrevivência do outro, é verdadeiramente fascinante e demonstra a maravilha da simbiose na natureza. Quando saem em busca de alimento durante a estação seca, as girafas não fazem essa jornada sozinhas, mas geralmente se movem em grupo. Esses grupos de girafas percorrem vastas áreas juntas, não apenas para encontrar recursos valiosos como comida e água, mas também para se protegerem mutuamente contra as ameaças da natureza e predadores. No entanto, mover-se em grupo não é apenas uma estratégia de sobrevivência, é também uma maneira de as girafas manterem fortes laços sociais. Elas possuem uma variedade de métodos de comunicação, que incluem sons, sinais visuais e toques mútuos. Essa interação social é crucial para a coesão do grupo, permitindo que as girafas coordenem seus movimentos e permaneçam unidas, especialmente em tempos de escassez. Embora raramente ouvimos seus sons, as girafas têm a capacidade de emitir vários tipos de vocalizações, incluindo assobios, rugidos suaves e até mesmo ondas infrassônicas. Essas ondas infrassônicas são especialmente notáveis, pois podem se propagar por longas distâncias, permitindo que grupos de girafas se comuniquem entre si, mesmo quando estão muito distantes. Isso é particularmente útil para alertar umas às outras sobre potenciais perigos. Além disso, as girafas utilizam comportamentos de toque como uma forma de expressar apego dentro do grupo. Por exemplo, elas podem lamber a pelagem umas das outras ou esfregar os pescoços, gestos que não apenas demonstram afeto, mas também fortalecem os laços sociais entre os membros do grupo. Em particular, de acordo com estudos mais recentes realizados em 2015, as ondas infrassônicas são usadas de maneira eficaz na comunicação entre grupos de girafas que estão distantes entre si. Essa forma de comunicação permite que elas alertem umas às outras sobre perigos, garantindo que toda a manada esteja protegida e pronta para enfrentar qualquer ameaça. Isso destaca a sofisticação e a complexidade das interações entre as girafas, mostrando que elas não são apenas criaturas imponentes, mas também mestres na arte da comunicação. As girafas vivem em um sistema social bastante único e flexível, conhecido como fission-fusion, onde os grupos não são fixos e podem variar em número e composição ao longo do tempo. Durante um único dia, os grupos de girafas se separam e se reorganizam várias vezes, dependendo de fatores como disponibilidade de alimento, água e condições reprodutivas. Um grupo de girafas geralmente é composto por 3 a 20 indivíduos, sendo principalmente fêmeas e seus filhotes. Esses grupos formam um sistema social dinâmico, mas ainda assim com uma estrutura clara. As fêmeas geralmente formam grupos matrilineares, onde as fêmeas adultas e seus filhotes criam uma rede social estável, protegendo-se mutuamente contra ameaças de predadores naturais como leões e hienas. Quando ameaçadas, as girafas demonstram uma cooperação impressionante. Elas formam um círculo, com os filhotes protegidos no centro, criando uma espécie de fortaleza natural contra os predadores. Essa estratégia não é apenas uma defesa eficaz,
mas também um testemunho da forte união e do instinto maternal dentro do grupo. Os grupos de fêmeas de girafas tendem a permanecer próximos às fontes de alimento e água, garantindo uma boa nutrição para a reprodução e o cuidado com os filhotes. Pesquisas da bióloga Bachal revelam que as fêmeas passam cerca de 70% do seu tempo diário próximas ou interagindo com outros membros do grupo. Isso ajuda a manter os laços fortes e a proteger os filhotes durante as fases críticas de seu desenvolvimento. Enquanto isso, os machos adultos geralmente levam uma vida mais independente. Eles vivem sozinhos ou formam pequenos grupos instáveis, conhecidos como bandos de solteiros. A relação entre os machos tende a ser competitiva, especialmente durante a temporada de acasalamento. Nessa época, os machos participam de combates usando os pescoços para determinar a hierarquia e garantir o direito de acasalar. Essas lutas podem durar de alguns minutos a várias horas, e às vezes resultam em ferimentos graves. A recompensa para o macho vencedor é a oportunidade de acasalar com várias fêmeas, garantindo a transmissão dos genes mais fortes e o fortalecimento da espécie. Esse é o modo como a natureza seleciona os indivíduos mais aptos, assegurando a sobrevivência e o desenvolvimento da espécie no ambiente selvagem. O comportamento de acasalamento das girafas começa com uma ação especial chamada flemen. O macho cheira e prova a urina da fêmea para determinar se ela está pronta para acasalar. Embora pareça estranho, esse comportamento permite que o macho avalie com precisão a fertilidade da fêmea. Quando a fêmea está pronta, o macho a corteja pacientemente com grande determinação. Embora não haja uma estação de acasalamento fixa, esse processo geralmente é mais intenso durante os meses chuvosos, quando há abundância de alimentos para garantir que o filhote tenha as melhores chances de sobrevivência e desenvolvimento. As girafas têm um período de gestação de cerca de 15 meses, mais curto que o dos elefantes, mas mais longo que o da maioria dos mamíferos. Assim como os elefantes, as girafas geralmente dão à luz apenas um filhote por vez. Esse é uma estratégia reprodutiva cuidadosa para garantir que o filhote receba cuidados ideais, aumentando suas chances de sobrevivência. Quando o momento do parto se aproxima, a fêmea de girafa geralmente se afasta do grupo, buscando um lugar tranquilo e seguro para dar à luz. Curiosamente, a girafa-mãe dá à luz enquanto está de pé, fazendo com que o filhote caia de uma altura de cerca de 2 metros até o chão. Essa queda, embora pareça perigosa, é fundamental. Ela ajuda a estimular a respiração e as funções corporais do filhote, permitindo que ele comece a vida de maneira forte e vigorosa. Ainda mais surpreendente é que logo após o nascimento, o filhote consegue se levantar e começar a mamar em apenas algumas horas. No entanto, para sobreviver no ambiente selvagem e hostil, a proteção da mãe e do grupo é absolutamente essencial. Os primeiros dias de vida são extremamente delicados e o filhote depende da proteção da mãe e do apoio dos membros do grupo para superar os perigos naturais e evitar os predadores. Ao nascer, o filhote de girafa já mede cerca de 1,8 metros de altura e pesa entre 50 e 70 quilos, um início impressionante em comparação com muitas outras espécies. No entanto, esse tamanho ainda não é suficiente para protegê-lo dos predadores, pois ele ainda é muito vulnerável. Por isso, o filhote costuma ficar deitado rente ao chão, enquanto a mãe permanece em pé, vigilante ao seu lado para protegê-lo. Nas savanas, é comum ver grupos de girafas com 5 a 15 filhotes, supervisionados e protegidos por fêmeas adultas. Esses grupos são chamados de grupo de creche. Essa estratégia permite que os filhotes aprendam habilidades sociais e sejam protegidos enquanto as mães estão em busca de alimento,
reduzindo o risco de ataques de predadores como leões e hienas. Apesar de serem cuidadosamente protegidos pela mãe e pelo rebanho, a taxa de mortalidade dos filhotes de girafa no primeiro ano de vida ainda é de cerca de 50%, principalmente devido aos predadores. No entanto, sem a coesão e o apoio dentro do grupo, esse número seria muito maior. Os grupos de creche não apenas aumentam as chances de sobrevivência dos filhotes, mas também refletem um forte espírito comunitário, onde cada membro contribui para a segurança e o desenvolvimento da próxima geração. As girafas, com sua altura impressionante e seus longos pescoços característicos, são verdadeiramente uma obra-prima divina, manifestando-se com grandeza na natureza africana. Observá-las movendo-se graciosamente pela savana, estendendo-se para alcançar as folhas mais altas, quase tocando o céu azul, nos dá a sensação de uma conexão sublime entre a terra e o céu. Mas quando abaixamos o olhar, deixando de lado a grandiosa paisagem acima para focar no solo, onde corre uma correnteza refrescante, um mundo diferente se revela diante de nossos olhos. Esse é um mundo misterioso e poderoso, onde os gigantes aquáticos, os hipopótamos africanos, reinam soberanos. Com seus corpos robustos e uma força incomparável, os hipopótamos aparecem como os mestres das águas, dominando rios e lagos nas savanas. Enquanto as girafas caminham orgulhosamente na terra, graciosas como bailarinas na natureza, os hipopótamos, os guardiões das águas, demonstram seu poder com a calma e a força que se escondem sob a superfície tranquila das águas. Hipopótamos, criaturas que aparentam ser pesadas, mas são surpreendentemente ágeis debaixo d'água, estão entre os animais mais perigosos da África. A combinação de sua aparência lenta com uma força extraordinária cria uma história fascinante sobre o processo de sobrevivência neste continente desafiador. À primeira vista, os hipopótamos podem parecer gigantes preguiçosos, vagando tranquilamente à beira dos rios. Mas não se deixe enganar pela aparência. Quando estão debaixo d'água, os hipopótamos se transformam em verdadeiros atletas, movendo-se com agilidade e força. Equipados com músculos enormes e mandíbulas de mordida poderosa, eles podem se tornar extremamente perigosos quando se sentem ameaçados ou estão defendendo seu território. Embora geralmente aparentem ser calmos, quando enfrentam o perigo, os hipopótamos podem atacar de forma repentina e feroz. É justamente essa dualidade entre a aparência aparentemente lenta e a força latente que faz dos hipopótamos uma das criaturas mais temíveis do continente africano. O hipopótamo africano é um símbolo vibrante e magnífico da natureza selvagem. Eles são o terceiro maior mamífero terrestre, ficando atrás apenas dos elefantes e rinocerontes brancos. Os machos adultos podem pesar até 3 toneladas, o equivalente a 2 carros de tamanho médio. Mesmo as fêmeas, que são um pouco mais leves, têm um peso que varia de 1.300 a 1.500 quilogramas. Esse tamanho e peso gigantesco não apenas refletem uma força extraordinária, mas também são fatores cruciais que os ajudam a se defender e manter sua posição dominante em seu território. Mas não se deixe enganar por essa aparência enorme e corpulenta. Por trás da pele grossa e do corpo pesado, está uma criatura com características evolutivas surpreendentemente engenhosas e refinadas. A pele do hipopótamo, com sua cor cinza ou marrom claro, é uma armadura natural extremamente espessa e resistente, com uma camada de gordura subcutânea que pode ter até 5 centímetros de espessura. Essa pele grossa atua como uma armadura, protegendo os hipopótamos de ferimentos causados por mordidas de outros animais.
Mas talvez o aspecto mais interessante da pele dos hipopótamos seja a maneira como eles se adaptaram ao ambiente rigoroso da África. Os hipopótamos não possuem glândulas sudoríparas normais, como muitos outros animais. Em vez disso, eles secretam uma substância viscosa de cor vermelho-rosada, frequentemente chamada de suor de sangue. Embora o nome possa soar assustador, essa substância é, na verdade, um protetor solar natural extremamente eficaz. Ela ajuda a proteger a pele dos hipopótamos dos danos causados pelos raios UV sob o intenso sol africano e também possui propriedades antibacterianas, prevenindo infecções resultantes de pequenos ferimentos que podem ocorrer na vida selvagem. Devido ao seu tamanho imponente, pele grossa como uma armadura e estilo de vida semiaquático único, os hipopótamos africanos geralmente não possuem muitos predadores naturais. No entanto, há 2 predadores naturais que podem representar uma ameaça para os hipopótamos, especialmente para os filhotes ou indivíduos mais velhos e debilitados: os leões e os crocodilos do Nilo. Embora seja muito raro que os leões ataquem hipopótamos adultos, ocasionalmente isso pode acontecer quando os leões estão extremamente famintos, caçam em grupo, ou quando um hipopótamo está ferido e incapaz de se defender eficazmente. Quando confrontado com o perigo vindo dos leões, o hipopótamo não é uma presa fácil de intimidar. Eles reagem de forma feroz, utilizando a incrível força de suas mandíbulas e suas longas presas para atacar os inimigos. Com uma mordida que pode alcançar até 8.100 Newton, forte o suficiente para causar ferimentos fatais em um leão, o hipopótamo pode se tornar um adversário assustador. Suas presas, que podem medir até 50 centímetros de comprimento e são extremamente afiadas, não são apenas ferramentas poderosas de defesa, mas também armas letais que podem eliminar qualquer inimigo que ouse desafiá-los. Além da força de suas mandíbulas e presas, os hipopótamos também podem usar seu corpo pesado para esmagar ou lançar os leões para longe. Combinado com seu rugido poderoso, eles podem afugentar ou assustar um leão solitário, forçando-o a fugir. Essa habilidade tem ajudado os hipopótamos a manter sua posição no mundo natural implacável. O crocodilo do Nilo, embora seja um predador formidável, geralmente mira em filhotes de hipopótamo ou em indivíduos mais fracos. No entanto, mesmo ao atacar um hipopótamo adulto, o crocodilo enfrenta o risco de uma forte retaliação. Os hipopótamos podem se mover rapidamente debaixo d'água, com uma agilidade comparável à dos crocodilos. Eles podem abrir a boca até 150 graus e causar mordidas extremamente devastadoras. Por isso, eles podem facilmente infligir ferimentos graves em seus oponentes em qualquer parte ao alcance, incluindo a cabeça do crocodilo. Curiosamente, em muitos casos, crocodilos e hipopótamos tendem a evitar confrontos diretos, pois ambos reconhecem a força e o perigo que o outro representa. Curiosamente, em muitos casos, crocodilos e hipopótamos tendem a evitar confrontos diretos, pois ambos reconhecem a força e o perigo que o outro representa. Além disso, os incisivos e caninos dos hipopótamos crescem continuamente ao longo da vida, mantendo-se sempre afiados e prontos para o combate ou a defesa. Isso permite que os hipopótamos estejam sempre em uma posição de vantagem quando enfrentam ameaças, consolidando sua posição como uma das criaturas mais poderosas e temíveis da África. A imagem que temos dos hipopótamos geralmente inclui apenas suas orelhas, olhos e narinas emergindo na superfície da água, criando uma cena ao mesmo tempo misteriosa e majestosa. Essas partes do corpo estão posicionadas no alto da cabeça, permitindo que os hipopótamos fiquem quase completamente submersos, enquanto ainda conseguem observar o ambiente e respirar facilmente. O principal objetivo dessa configuração
é ajudar os hipopótamos a manter a temperatura corporal estável no clima tropical quente. Quando o sol intenso brilha sobre as savanas africanas, os hipopótamos podem se submergir em águas frescas, deixando apenas a cabeça exposta o suficiente para respirar e observar o ambiente ao redor. Isso não apenas ajuda a resfriar o corpo, mas também os protege contra ameaças enquanto estão na água. Essa estrutura também permite que os hipopótamos permaneçam debaixo d'água por longos períodos sem precisar emergir completamente. Eles podem ficar quase invisíveis sob a superfície, apenas com os olhos e as pequenas narinas expostas para observar o ambiente, atentos a qualquer movimento. Isso não é apenas uma estratégia de sobrevivência eficaz, mas também um testemunho da inteligência e da incrível capacidade de adaptação desses gigantes. Embora os hipopótamos sejam animais semi-aquáticos e passem a maior parte do tempo submersos, eles não nadam da maneira convencional. Em vez de nadar batendo o rabo e as patas como muitos outros animais, os hipopótamos se movem debaixo d'água, caminhando no fundo de rios ou lagos, impulsionando-se para frente com a força de suas pernas robustas. É realmente uma imagem fascinante ver esses gigantes deslizando silenciosamente sob a água, como se estivessem caminhando no fundo do lago. Uma das características notáveis dos hipopótamos é a capacidade de prender a respiração debaixo d'água por cerca de 5 minutos, permitindo que se movam sem precisar subir à superfície para respirar com muita frequência. Com isso, os hipopótamos podem se deslocar de maneira ágil debaixo d'água, evitando predadores e mantendo o corpo fresco no calor escaldante das savanas africanas. Essa habilidade de se mover rapidamente e com agilidade na água é uma grande vantagem para os hipopótamos. Ela não apenas os ajuda a escapar de predadores perigosos, mas também é uma estratégia eficaz para evitar o superaquecimento quando a temperatura ambiente se eleva. A existência dos hipopótamos é cheia de contradições, e talvez isso faça parte do plano de Deus ao criar essa espécie única. Embora gostem de se submergir na água e vivam sempre próximos a fontes de água, o curioso é que os hipopótamos não se alimentam de plantas aquáticas. Em vez disso, eles deixam os rios ou lagos e se movem para a terra ao entardecer, em busca de alimento até o amanhecer. Essa é a maneira como eles se adaptaram ao clima tropical quente da África, evitando o calor escaldante durante o dia e reduzindo o risco de desidratação. Essa estratégia de alimentação também revela a sabedoria dos hipopótamos, pois ajuda a minimizar confrontos desnecessários com grandes predadores como leões e crocodilos do Nilo. Esses predadores geralmente são mais ativos durante o dia ou ao amanhecer e anoitecer. É realmente admirável a estratégia de sobrevivência extremamente inteligente dos hipopótamos. Os hipopótamos costumam se deslocar entre algumas centenas de metros e até 10 quilômetros em busca de capim. Seu caminho de alimentação geralmente é identificado por trilhas bem marcadas que eles criaram ao longo de anos de deslocamento. No entanto, quando os hipopótamos se afastam da água e se deslocam para longe em busca de alimento, eles enfrentam o risco de serem atacados por leões. É nesse momento que, apesar de seu tamanho imponente, os hipopótamos revelam outro lado surpreendente: sua incrível agilidade. Em terra, os hipopótamos podem correr a uma velocidade de até 30 km por hora em curtas distâncias, um número impressionante para uma criatura tão pesada. Essa velocidade é suficiente para perseguir e atacar um inimigo antes que ele tenha tempo de reagir. Um hipopótamo adulto pode consumir de 35 a 40 quilos de capim por dia. Essa quantidade de alimento representa apenas cerca de 1,5% a 2,5% do seu peso corporal. Comparado a outros grandes animais, as necessidades alimentares dos hipopótamos são relativamente baixas.
Isso se deve, em grande parte, ao seu metabolismo lento, que permite aos hipopótamos armazenar energia ao longo do dia sem a necessidade de se alimentar constantemente. Dessa forma, eles conseguem sobreviver vigorosamente, mesmo quando a comida se torna escassa, especialmente nos meses de seca. Os hipopótamos geralmente se alimentam de gramíneas baixas, e a estrutura de seus dentes não é adequada para mastigar minuciosamente. Em vez disso, eles engolem grandes pedaços de vegetação sem mastigá-los completamente. A grama é então digerida no estômago compartimentado dos hipopótamos de maneira semelhante ao sistema digestivo dos ruminantes. Esse sistema digestivo permite que os hipopótamos extraiam o máximo de nutrientes de sua dieta rica em fibras, um fator essencial para manter sua saúde e energia. As contradições na vida dos hipopótamos: adoram a água, mas se alimentam em terra, são pesados, mas se deslocam longe em busca de comida, são uma prova da complexidade e do encanto da natureza. Cada característica, cada ação dos hipopótamos carrega um propósito profundo, uma estratégia de sobrevivência aprimorada ao longo de milhões de anos de evolução. Os hipopótamos vivem em grupos com uma estrutura social clara e bem definida. Cada grupo geralmente consiste em 10 a 30 indivíduos, mas em condições ambientais favoráveis, como quando há abundância de água e alimento, esse número pode aumentar para até 200 indivíduos. Essa estrutura ajuda os hipopótamos a organizar e proteger o grupo de forma eficaz, especialmente no cuidado e na defesa dos filhotes. Em cada grupo há um macho dominante, considerado o líder do bando. Ao redor dele estão várias fêmeas e os filhotes. Os machos que não são dominantes geralmente vivem nas margens do grupo, às vezes formando pequenos grupos separados, aguardando a oportunidade de desafiar o macho líder e tomar a posição de domínio. Essa organização social não apenas ajuda a proteger o grupo contra ameaças, mas também garante que apenas os machos mais fortes mantenham o domínio e a reprodução. O macho dominante é responsável por proteger seu território, controlar as fêmeas e garantir a segurança de todo o grupo. Quando há um intruso, seja um inimigo externo ou outro macho da mesma espécie, o macho dominante não hesita em atacar para defender sua posição. Essas lutas costumam ser extremamente violentas, e apenas os machos mais fortes conseguem manter o papel de líder. A posição de dominância traz muitos benefícios importantes. Ela não apenas permite que o macho tenha acesso às fêmeas para acasalar, mas também lhe dá controle sobre a água e os recursos dentro de seu território, um fator crucial para a sobrevivência no ambiente desafiador da África. Não são apenas os machos. As fêmeas do grupo também participam ativamente na proteção do bando contra grandes predadores como leões ou crocodilos. Quando ameaçados, a união dentro do grupo se torna extremamente importante, aumentando as chances de sobrevivência de cada membro, especialmente dos filhotes vulneráveis. Os hipopótamos machos são extremamente protetores de seu território, especialmente das áreas aquáticas que controlam. Com uma natureza agressiva, os machos possuem uma vantagem natural marcante, que lhes permite manter a dominância e proteger seu território contra ameaças de outras espécies, e às vezes, até de humanos. Quando outro macho invade seu território, o macho dominante imediatamente podem causar ferimentos graves. Essas batalhas não apenas ameaçam a saúde, mas também podem levar à morte de um ou de ambos os combatentes. Essas lutas intensas demonstram claramente a determinação dos hipopótamos machos em proteger seu território. Não se trata apenas de uma batalha de força, mas de uma luta pela manutenção da dominância, garantindo o controle sobre fontes de água, alimento e acesso às fêmeas. No mundo implacável da África, essa agressividade e determinação são fundamentais para que os hipopótamos machos mantenham sua posição de liderança.
No grupo de hipopótamos, o acasalamento é rigidamente controlado pelo macho dominante. Diferente de muitos outros animais das savanas africanas, a época de acasalamento dos hipopótamos geralmente ocorre na estação seca, quando o nível da água está mais baixo e os hipopótamos se concentram em maior número nos lagos restantes. Este é o momento em que os recursos se tornam mais valiosos do que nunca, e a presença do macho dominante se torna ainda mais evidente e poderosa na manutenção do controle. O macho dominante seleciona e acasala com as fêmeas de seu grupo. Curiosamente, o acasalamento geralmente ocorre debaixo d'água, onde as fêmeas podem encontrar um espaço relativamente seguro e evitar a interferência de outros machos. A água não apenas ajuda a reduzir a competição, mas também oferece um ambiente mais favorável para as fêmeas durante o processo de acasalamento. Durante esse período, o macho dominante se encarrega de proteger as fêmeas contra ameaças, incluindo outros machos que tentam invadir ou predadores naturais. Isso faz parte de uma estratégia reprodutiva crucial dos hipopótamos, garantindo que as fêmeas e os filhotes recebam a melhor proteção possível do macho mais forte do grupo. O macho dominante não apenas assegura a continuidade da espécie, mas também afirma sua posição ao proteger e controlar todo o grupo. Após o acasalamento, a fêmea de hipopótamo fica grávida por cerca de 8 meses. Quando chega o momento do parto, o filhote geralmente nasce debaixo d'água, um ambiente seguro e familiar. Desde os primeiros momentos de vida, o jovem hipopótamo já precisa aprender a nadar, uma habilidade essencial para sua sobrevivência no ambiente semiaquático em que vive. A mãe hipopótamo é extremamente protetora com seu filhote, mantendo-o sempre próximo ao grupo e à água para minimizar o risco de ataques de predadores, como leões ou crocodilos. A água não é apenas um local seguro, mas também um escudo natural que ajuda o filhote a evitar muitos perigos. O filhote mama por cerca de 18 meses antes de passar a se alimentar exclusivamente de capim. Durante esse período, a mãe hipopótamo está sempre ao lado do filhote, protegendo-o e guiando-o em cada passo na vida selvagem. Essa proteção materna não apenas aumenta as chances de sobrevivência do filhote, mas também o ajuda a crescer saudável e confiante para enfrentar os desafios futuros. Proteger as grandes espécies herbívoras na savana é uma parte essencial para manter o equilíbrio da natureza. Cada passo na preservação dessas espécies é um grande avanço para garantir que os ecossistemas da África continuem a prosperar de maneira forte e sustentável. A natureza sempre nos lembra da preciosidade e da fragilidade dos ecossistemas. É justamente esse equilíbrio que serve como base para toda a vida na Terra, e nós, seres humanos, também fazemos parte dessa sinfonia natural. Lembre-se do ensinamento de Deus em Gênesis 1:26. Domine sobre a terra e sobre todos os seres vivos que nela habitam. Vamos juntos caminhar em direção a um futuro onde humanos e todas as criaturas coexistam em paz, como Deus ordenou. Que essa fé firme se enraize em nossos corações, tornando-se um escudo protetor e nos motivando a agir. Deus estará sempre ao nosso lado, guiando-nos para superar todas as dificuldades. Os passos majestosos do elefante, a figura graciosa da girafa e a existência forte e única do hipopótamo nas pastagens africanas são como notas musicais melodiosas que Deus criou. Cada espécie desempenha um papel importante, não apenas como um símbolo vivo deste continente, mas também como elos indispensáveis na manutenção do delicado equilíbrio do ecossistema da savana. O forte desenvolvimento dos herbívoros na savana africana é uma prova da extraordinária capacidade de adaptação da natureza. Vemos nele não apenas força e resistência, mas também uma lição valiosa sobre o delicado equilíbrio que a natureza criou. Cada espécie
tem sua própria função, desde controlar o crescimento das plantas até nutrir diferentes ecossistemas. Durante cada estação seca rigorosa, estes grandes herbívoros continuam a sua jornada de sobrevivência através das vastas pastagens da savana. A sua persistência e força não são apenas uma história de sobrevivência, mas também um testemunho vivo de como a natureza encontra sempre uma forma de manter a vida nas condições mais adversas. Os elefantes africanos desempenham um papel extremamente importante na manutenção da estrutura das florestas e savanas. Com a capacidade de se movimentar e forragear numa grande área, os elefantes ajudam a expandir áreas florestais densas, criando caminhos, passeios e espaços abertos, mantendo assim o equilíbrio do habitat para muitos outros animais. No entanto, como o marfim é um material duro e altamente valioso, especialmente na indústria transformadora, a caça ao marfim fez com que o número de elefantes diminuísse drasticamente nas últimas décadas, afastando os animais. A partir do final de 2023, é provável que os casos de caça ilegal voltem a aumentar, especialmente nas zonas fronteiriças, onde o marfim é frequentemente contrabandeado para países vizinhos. Em resposta a esta situação, foram estabelecidos projetos como a Iniciativa de Proteção dos Elefantes e Salvar os Elefantes, com o objetivo de proteger os elefantes através da proibição do comércio de marfim e da sensibilização pública sobre a importância de proteger este animal. Graças aos esforços de conservação em curso, o número de elefantes africanos está a mostrar sinais positivos, especialmente em áreas protegidas transnacionais como Kavango Zambezi, CASA. Os resultados do inquérito CASA sobre elefantes de 2022 estimaram que aproximadamente 227.900 elefantes vivem nesta região, abrangendo mais de 520 mil quilômetros quadrados em 5 países. Esta é uma das maiores e mais importantes áreas de conservação de elefantes. Estes esforços vão além da proteção dos elefantes e têm um significado mais profundo: garantir que os ecossistemas em que vivem permanecem diversificados e ricos. Os elefantes não são apenas um símbolo de força e inteligência, mas também um fator importante na manutenção da vida de muitas outras espécies. Quando protegemos os elefantes, também protegemos ecossistemas inteiros, ajudando a garantir que as florestas e as savanas continuem a ser lares ricos para milhares de outras espécies. As girafas, os animais mais altos do mundo, também estão em risco de extinção devido à perda de habitat e à caça. Estas criaturas graciosas já foram um símbolo de paz nas pastagens africanas, mas atualmente enfrentam grandes desafios para sobreviver. Para proteger esta espécie preciosa, foram implementados projetos como a Giraffe Conservation Foundation e a Twiga Walinzi Initiative. Estes projetos não se concentram apenas na investigação e monitorização das populações de girafas, mas também na sua realocação para reservas seguras, como o Malawi, para restabelecer as populações, onde possam prosperar sem ameaças humanas ou outros factores. Mais importante ainda, estes projetos trabalham em estreita colaboração com as comunidades locais para proteger o habitat das girafas, garantindo que as áreas de savana continuam a ser um lar seguro para elas. O número de girafas aumentou de 97.562 indivíduos em 2015 para 117.173 indivíduos em 2020, marcando um aumento de 20% nos últimos 5 anos. Estes esforços não só ajudam a manter o número de girafas, mas também contribuem para a estabilidade e diversidade das áreas de savana que habitam. As girafas não só acrescentam beleza à paisagem da savana, mas também desempenham um papel importante no ecossistema,
desde ajudar a controlar o crescimento das plantas até fornecer fonte de alimento para outros objetos. E os hipopótamos são um elo extremamente importante no ecossistema de água doce da savana africana. Ao liberar fezes nas fontes de água, os hipopótamos ajudam a manter a fertilidade do solo, fornecem nutrientes para as plantas aquáticas e apoiam o crescimento de outros animais. Além disso, também reduzem as ervas daninhas, criando condições favoráveis para o forte crescimento de outras plantas e animais. No entanto, tal como os elefantes africanos, as girafas e muitos outros animais, os hipopótamos estão atualmente listados como espécies vulneráveis pela União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN. Ameaças como as alterações climáticas e a perda de habitat levaram a um declínio significativo no número de hipopótamos na natureza. Para promover a conservação deste animal, foram implementados projetos como o Santuário de Hipopótamos de Wekial e iniciativas de conservação do WWF. Estes esforços centram-se na proteção do habitat natural do hipopótamo, ao mesmo tempo que aumentam a consciência pública sobre a importância da espécie para o ecossistema. De acordo com as últimas estatísticas de 2023, o número de hipopótamos que vivem na savana africana é estimado em cerca de 115 mil a 130 mil indivíduos. Este número inclui hipopótamos em partes da África Meridional, Oriental e Ocidental. O número de hipopótamos africanos permanece relativamente estável. No entanto, ainda precisamos de tomar medidas de conservação mais fortes no futuro. Ao refletirmos sobre os esforços de conservação dos elefantes africanos, girafas e hipopótamos africanos, fica claro que nossa responsabilidade vai além de simplesmente proteger a quantidade de indivíduos de cada espécie. Trata-se também de manter o equilíbrio sutil nos ecossistemas terrestres e aquáticos da savana. Essa ação é uma forma de preservar o equilíbrio que Deus cuidadosamente criou na natureza. Esses seres, com sua maravilha e complexidade, são símbolos vivos da criação e do amor divino. Ao protegê-los, estamos nos tornando defensores fiéis da vida neste planeta. Cada indivíduo salvaguardado é um símbolo de gratidão e reverência que dedicamos a Deus, que nos confiou a tarefa de cuidar e preservar este mundo maravilhoso.